Se você pudesse descobrir exatamente onde está na sua jornada financeira e o que fazer para nunca mais ficar preso no mesmo lugar, você faria isso agora mesmo, não faria? Porque eu vou te contar uma verdade que ninguém te disse. Existem exatamente 7 níveis de riqueza. A maioria das pessoas fica eternamente travado no terceiro nível. Elas passam anos, às vezes décadas, patinando no mesmo lugar. E o pior de tudo, elas nem sabem que esses níveis existem. É como tá numa corrida onde você não sabe nem em que volta tá, muito menos onde fica a linha de chegada. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar os 7 níveis da riqueza e, mais importante ainda, como sair do buraco onde você pode estar preso agora mesmo. Então, pega um café, se acomoda aí e me promete uma coisa só, que você vai assistir até o final. Porque o que eu vou falar no nível 6 pode mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Nível 1, sobrevivência, quando o dinheiro te controla. Imagina que você está num barco furado no meio do oceano. Você não consegue pensar em navegar, em chegar a algum lugar. Você só consegue pensar em não afundar. E é exatamente assim que funciona o primeiro nível, a sobrevivência. Se você está aqui, o dinheiro não é o seu amigo, ele é o seu inimigo. Uma conta inesperada não é um inconveniente, é uma catástrofe. É como se você vivesse constantemente numa montanha-russa, mas uma montanha-russa que só desce. Como saber se você está nesse nível? Olha, se você não consegue responder na lata quanto ganha por mês, a gente já tem um problema. Se você sente aquele frio na barriga toda vez que o seu celular toca, porque pode ser alguém cobrando, se você já teve que escolher entre pagar a luz ou fazer compras no mercado, meu amigo, você tá no nível de sobrevivência. E não tem problema nenhum você tá aqui. Todo mundo já esteve aqui, inclusive eu. O problema é ficar aqui. Então, o que fazer? Primeiro passo, para de adivinhar e começa a liderar a sua vida financeira. Senta num sábado à tarde, pega uma planilha ou um papel e escreve tudo. Quanto entra, quanto sai, quem você deve, quanto você deve. É como fazer um raio-x. Pode doer na hora, mas você precisa saber onde está o problema. Aqui veio uma dica que pode salvar a sua vida. Se você ganha por hora, multiplica por 2 e adiciona 2 zeros. Ganha R$ 15 por hora, são mais ou menos 30 mil por ano. É uma conta rápida que te ajuda a visualizar o quadro geral. Segundo passo, começa pequeno, mas começa. Guarda R$ 20 por mês. Ah, Cindy, mas R$ 20 não é nada. É tudo. Eu te garanto, porque você não está guardando R$ 20, você está provando para si mesmo que consegue. No mês seguinte, guarda R$ 30, depois R$ 50. É igual musculação para o seu comportamento financeiro. E por último, questione suas crenças sobre dinheiro. Sabe aquela frase que você ouve desde pequeno? Dinheiro não traz felicidade? Rico é ladrão? Alguma dessas crenças podem estar te sabotando. É hora de fazer uma limpa mental. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Nível 2. Estabilidade. Você parou de se afogar. Se o primeiro nível é estar se afogando, o segundo é quando você finalmente consegue boiar. Você não está mais desesperado, mas também não está exatamente confortável. É como estar numa piscina onde você alcança o chão com a pontinha do pé. Dá para ficar, mas qualquer imprevisto brusco, você pode se afogar de novo. Como saber se você está aqui? Você paga as contas no prazo, não está aumentando as suas dívidas, mas ainda assim, todo final de mês é uma matemática complicada. Você quer guardar dinheiro, mas parece que está sempre aparecendo algum imprevisto para te atrapalhar. Aqui é onde a coisa fica interessante, porque esse nível é onde você vai construir os alicerces de tudo que vem pela frente. Se você não fizer isso direito aqui, você vai ficar patinando para sempre. A palavra-chave desse nível é sistema. Chega de depender da sua força de vontade, porque a força de vontade é como a bateria do celular. Uma hora acaba. Você precisa automatizar tudo. Débito automático para as contas, transferência automática para a poupança, investimento automático.
Quando você automatiza, você retira a emoção da equação. Começa guardando e investindo pelo menos 5% do que você ganha líquido. Ah, mas 5% é muito pouco. Não é sobre ser muito ou pouco, é sobre criar o hábito. É como começar a fazer exercício. Você não começa correndo uma maratona, começa caminhando o quarteirão. E aqui vem uma dica de ouro. Se você tem dívidas com juros altos, liga para o banco e negocia. Sério, você não imagina quantas pessoas conseguem reduzir juros simplesmente perguntando. O não você já tem, então por que não tentar conseguir o sim? Agora uma pergunta para você pensar. Se eu te desse 25 mil reais agora e dissesse, tem que gastar tudo numa categoria só, viagem, comida, roupa, casa, o que for, o que você escolheria? Essa resposta é o seu botão de prazer financeiro. É onde você sente que vale a pena gastar. Anota isso e monta o seu planejamento em torno disso. Nível 3, segurança. Quando você finalmente respira. Lembra da sensação de quando você aprendeu a andar de bicicleta? Aquele momento que você percebeu que não ia cair, que você estava no controle? É exatamente isso que você sente no nível 3. Você finalmente consegue olhar para frente em vez de ficar olhando para trás com medo. Esse é o nível onde muita gente se acomoda. E eu entendo. Depois de tanto perrengue, a segurança parece o paraíso. Você tem uma reservinha, tá investindo, as contas estão em dia, dá vontade de parar por aqui mesmo. Mas aqui tá o perigo. Se você para aqui, você nunca vai construir riqueza de verdade. É como se você tivesse chegado no acampamento base do Everest e decidisse que já subiu montanha o suficiente. Você está seguro, mas está longe do seu potencial. Como saber que você está aqui? Você dorme tranquilo, tem uma reserva de emergência, sabe quanto ganha e quanto gasta e está investindo todo mês. Você saiu do modo apagar incêndio e entrou no modo construir. Agora é hora de acelerar. Aumenta a sua reserva de emergência para cobrir de 3 a 6 meses de gastos. Por quê? Porque a reserva de emergência não é só dinheiro, é tranquilidade mental. É saber que você pode dormir tranquilo mesmo se acontecer alguma coisa. Aumenta também os seus investimentos para pelo menos 10% do que você ganha. E aqui uma coisa importante, não complica com esse negócio de imposto. Se você está começando, tanto faz se é pré ou pós-fixado, IPCA ou Selic. O importante é começar e ser consistente. E agora vem uma conta que vai mudar a sua vida. Calcule o seu ponto de liberdade. É quando os seus investimentos vão render mais do que você gasta. Pode ser daqui a 15, 20 anos, mas quando você sabe o número, tudo fica diferente. É como ter um GPS na sua jornada financeira. Uma coisa que muita gente não fala é sobre assessores financeiros. Se você está pagando 1% ao ano do seu patrimônio para alguém cuidar do seu dinheiro, você precisa repensar isso. 1% pode não parecer muito, mas ao longo dos anos isso pode custar centenas de milhares de reais. É como ter um buraco no bolso. Pequeno, mas constante. Nível 4. A coisa fica emocionante. Se os outros níveis eram sobre sobrevivência e se organizar, esse aqui é sobre prosperar. É quando você deixa de reagir ao dinheiro e passa a ser estratégico com ele. Você está nesse nível quando seus investimentos estão crescendo consistentemente, quando você pensa em porcentagem em vez de valores absolutos e quando você já fez escolhas conscientes para aumentar a sua riqueza. Talvez você tenha trocado de carro por um mais barato, ou mudou para um apartamento menor, ou decidiu não viajar um ano para investir mais. A grande sacada desse nível é aumentar os seus investimentos 1% todo ano. Está investindo 10%? Ano que vem, investe 11%, depois 12%. Pode parecer pouco, mas a diferença composta é absurda. Faz uma coisa para mim. Pega uma calculadora de juros compostos e coloca lá 50 mil reais investidos a 7% ao ano por 20 anos. Agora faz a mesma conta, mas com 10% ao ano. A diferença vai te dar um susto. E esse susto vai te motivar. Começa também a pensar, quando eu quero que trabalhar seja opcional? Eu não estou falando de aposentadoria aos 40. Eu estou falando de ter escolhas, de poder dizer não para um trabalho que te estressa, de poder tirar um ano sabático, de poder empreender sem medo. E aqui vem uma reflexão importante.
que crenças sobre dinheiro você mudou nos últimos 5 anos? Se você não consegue responder essa pergunta, é sinal de que não está evoluindo financeiramente. A capacidade de mudar de opinião baseada em evidências é um dos maiores sinais de maturidade financeira. Nível 5, liberdade. O jogo vira. Aqui é onde a mágica acontece. Você não está mais jogando para não perder, você está jogando para ganhar. E ganhando. Se você está nesse nível, você pode parar de trabalhar amanhã e vai ficar tudo bem. Você pode dizer não para projetos que não te interessam. Você planeja em anos, não em salários. É como se você tivesse saído do jogo da sobrevivência e entrado no jogo da estratégia. Mas aqui vem a pergunta que todo mundo evita. Para que tudo isso? O que você ganha? Sério, o que você ganha com toda essa disciplina, com todo esse esforço? Se você não souber responder, você está perdendo o ponto. Liberdade financeira não é um fim em si mesmo, é um meio, é uma ferramenta. Então, qual é o seu para quê? Talvez seja trabalhar menos ou talvez seja trabalhar mais, mas só no que você ama. Talvez seja viajar de um jeito que você nunca imaginou, ou ajudar a família, ou montar aquele negócio que você sempre sonhou. O importante é ser intencional. E agora vem uma coisa divertida. Defina o seu número tanto faz. É o valor abaixo do qual você nem pensa, nem se preocupa. Quando eu era criança, era o chiclete de 50 centavos. Quando eu era adolescente, talvez fosse aquele lanche de R$ 5. Conforme você cresce financeiramente, esse número deve crescer também. Eu conheço pessoas que têm números, tanto faz, de R$ 1.000, de R$ 5.000 até R$ 10.000. O ponto não é ostentar, é mudar sua mentalidade de escassez para abundância. Nível 6, abundância. Aqui está o segredo que ninguém te conta. A abundância verdadeira não é sobre ter muito dinheiro, é sobre saber gastar bem o dinheiro que você tem. Você chegou nesse nível quando as suas finanças estão no piloto automático, quando você gasta livremente nas coisas que ama e quando você tem uma equipe financeira, contador, advogado, planejador, quem você precisar. A grande diferença desse nível é que você cria áreas de orçamento zero. São categorias onde você nunca questiona o gasto. Para mim, por exemplo, são livros. Eu vejo um livro interessante, eu compro, sem pensar 2 vezes. Para você pode ser saúde, educação, filhos, experiências. Qual é essa sua área do orçamento zero? Pensa nisso. É libertador ter aspectos da vida onde você simplesmente não se preocupa com dinheiro. Nesse nível também você refina a sua equipe e encontra formas de retribuir. Você chegou até aqui porque muita gente te ajudou no caminho. Agora é a sua hora de ajudar outras pessoas. Com dinheiro, tempo, conhecimento. Aqui, dinheiro não é mais sobre retorno financeiro, é sobre impacto e alegria. Nível 7, legado. Além de você mesmo, o último nível é o único que não é sobre você. É sobre a sua família, a sua comunidade, as próximas gerações. É quando você percebe que dinheiro é uma ferramenta poderosa para construir algo maior que a sua própria vida. Você está nesse nível quando alcançou verdadeira independência financeira, quando pensa além de si mesmo e quando está construindo algo que vai durar muito mais que você. As perguntas desse nível são diferentes. Como você quer ser lembrado além do dinheiro? O que você quer que digam sobre o seu legado? Que organizações marcaram a sua vida e agora você pode sustentar? Aqui você cria trusts, planeja a sucessão, ensina outros o que aprendeu. Riqueza geracional não é só deixar um cheque gordo, é passar conhecimento, valores, sabedoria. E você se cerca de pessoas que pensam nesse nível, porque dinheiro se torna uma ferramenta altamente influente para construir algo verdadeiramente significativo. Se você chegou até aqui, você já está operando no nível superior com dinheiro do que a maioria das pessoas. Você não está só administrando o seu dinheiro, você está aprendendo a dominar ele. Agora você sabe onde está, o que fazer e como subir de nível. Mas dominar o dinheiro é só o começo. Agora é sobre usar esse domínio para desenhar uma vida da qual você se orgulhe. E me conta aqui nos comentários em que nível você se identificou mais. E principalmente, qual vai ser o seu próximo passo? Porque conhecimento sem ação é só entretenimento.
E você não tá aqui para se entreter, você tá aqui para transformar a sua vida financeira. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Nos vemos então no próximo vídeo.